Mas o que realmente continua movimentando um pouco mais os mercados vem lá da terra do tio Sam, e o morde-a-sopra do Trump parece não ter fim. Olá, amigos e amigas da Focaliz, sejam bem-vindos ao nosso bate-papo da sexta, nessa semaninha mais curta, que iniciou durante a quarta-feira, né? Não foi nem pela manhã, foi à tarde. Então, tipicamente, essa semana de carnaval é uma semana um pouco mais complicada aqui para os ativos, especialmente ativos de volatilidade aqui no Brasil, porque quando a gente olha para o volume, eu já vou mostrar o gráfico aqui para vocês, a gente vê que o volume está bem mais baixo, e aí fica suscetível a movimentos um pouco mais erráticos, como já vou mostrar o movimento de hoje, com uma alta um pouco mais forte, mas absolutamente sem volume nenhum. Então é tipo assim, ficou barato, está subindo. E antes de entrar no comentário em si, queria fazer mais um convite, né? Continua a nossa temporada de lives do Focaliz 360, então nós temos praticamente semana sim, semana não, algum assunto, algum tema sendo tratado aqui para vocês. Semana que vem nós vamos falar de internacionalização de recursos e câmbio. Então, vocês já são nossos convidados na terça-feira, a partir das 18 horas, então já no canal do YouTube e também no Instagram, no TikTok. Estamos agora transmitindo em praticamente todas as plataformas. E estamos gravando os eventos, então ficam todos disponíveis para vocês lá no Focaliz 360. E lembrando que você se inscreve apenas uma vez, e você já será notificado para todas as lives que ocorrem durante o ano de 2025. Então, reforçando o convite, terça-feira, 18 horas, internacionalização e câmbio. Muito bem, pois é, e nessa semana, como eu já adiantei aqui para vocês, uma semana um pouco mais curta aqui no Brasil, mas o que realmente continua movimentando um pouco mais os mercados vem lá da terra do tio Sam, e o morde-a-sopra do Trump parece não ter fim. Toda semana é um anúncio de alguma coisa e uma retirada do anúncio logo em seguida. E aí dia tal vai entrar, dia tal vai sair. Aí recebe a retaliação de volta, tira, retaliação sai. Resumindo, por enquanto realmente é o legítimo morde-a-sopra o tempo inteiro. E não está muito diferente do que foi o início do mandato anterior. Vocês devem lembrar que também tiveram algumas tarifações naquela época. Também o modus operandi foi bastante parecido e que me parece ser o jeitão realmente de negociação do presidente Trump, no sentido de que ele entra, né, primeiro ele bagunça as pedras do tabuleiro, depois senta, tá, agora vamos ajeitar aqui. E o fato é que a gente não sabe até quando os mercados vão começar a acreditar nisso, né? Porque daqui a pouco tu vai truca uma vez, truca duas, truca três, truca quatro. Daqui a pouco o pessoal já começa a entender como é que tu joga o jogo e cada vez a tua credibilidade fica mais baixa. Sem contar um certo desenvolvimento de uma ojeriza a esse processo todo, né? Se você hoje consultar, inclusive os aliados, ninguém está satisfeito com essa postura do presidente em relação a como tratar principalmente os parceiros comerciais. Então está se criando aí uma guerra comercial no mundo, que ainda não se concretizou na verdade, mas que pode trazer consequências inflacionárias para os Estados Unidos, que foi justamente talvez um dos principais motivos que elegeram o Trump. Então ele está, em certa medida, trazendo um problema para dentro da mesa. Então, vamos ver como é que as coisas vão acontecer. As bolsas lá nos Estados Unidos, elas não estão reagindo bem. Eu vou começar por lá, já para mostrar aqui para vocês. Então, vocês podem ver o VIX. Essa semana ele extrapolou aqui a faixa dos 22. Né? Então, ele vinha numa lateralidade aqui entre 14 e 20 já há bastante tempo, praticamente desde meados do ano passado. E nesse momento uma subida bastante forte, trazendo um pouco mais de medo aos mercados e está se refletindo diretamente nos preços, como vocês podem ver no gráfico do S&P, que perdeu o fundo anterior. Hoje nos oferece uma pequena recuperação, mas ainda bastante tímida. Quando a gente olha para a Nasdaq, nós temos ainda, chegou a marcar fundo hoje durante o pregão intraday, agora recupera-se com o fechamento.
mas ainda muito abaixo do fundo anterior, então são sinalizações bastante negativas para as principais bolsas americanas, refletindo esse comportamento que ainda é bastante imprevisível. Por quê? Porque traz incerteza, né? Então, o mercado de renda variável detesta a incerteza. E quando nós olhamos para as bolsas europeias, o que nós vemos lá ainda é um comportamento muito próximo do rompimento lá do topo prévio, baseado já num outro aspecto que está muito mais positivo, que é num possível acordo de paz entre Ucrânia e Rússia. Cada vez parece avançar mais em direção a isso. E isso, sem dúvida alguma, traria um pouco mais de tranquilidade para toda a comunidade europeia. Isso já, em certa medida, se reflete aqui no preço das ações, que também soma-se a resultados surpreendentemente positivos das principais companhias. Então, vem entregando um bom resultado, está se refletindo também nos preços. E quando a gente traz o quadro aqui para o Brasil, deixa eu colocar o gráfico do Ibovespa. Nós, na semana passada, tivemos uma pressão vendedora bastante forte, já muito bem explicado aqui pelo Júlio, no comentário da sexta passada. E essa semana, mais curta, olha só o volume. Isso aqui que eu queria mostrar, conforme eu comentei no início aqui, ó. Volume abaixo da média, hoje especialmente, principalmente nessa subida mais forte, o volume muito baixo. Então, é um típico comportamento de repique, né? O ativo perde a região de suporte, dá uma respirada, né? Isso é clássico. E apesar de ser uma alta bastante consistente, do ponto de vista de percentual, na minha visão falta volume. E as médias elas estão para baixo de 55, para baixo de 9 e a de 21 virando para cima. Ou seja, existe um fator de indecisão nesse movimento, o que traz uma expectativa de lateralidade. Então, se eu fosse cravar uma aposta aqui para as próximas semanas do nosso índice, eu diria que muito provavelmente vamos ficar nesses movimentos mais laterais, tendo a referência do 123 aqui como suporte e possivelmente aí 126 mil como uma referência de resistência, ao menos até termos um guidance um pouco mais firme aqui para o Brasil. Essa semana, conforme eu já disse, uma semana mais curta, ainda sem grandes notícias mais importantes. O dólar acabou refletindo também um pouco dessa melhora nos preços e também acompanhando um pouco do movimento internacional, do enfraquecimento da moeda. Então a gente voltou aqui para a faixa dos 5,80, chegou a flertar aqui com 5,77, da mesma forma que o índice mostra indecisão, nesse momento agora temos o mesmo movimento aqui no câmbio. E fechando o DI 27, que é o nosso DI de referência, como vocês podem verificar aqui, nós temos aquele canal de baixa. Na semana passada, com o estresse, ele voltou a flertar acima dos 15, mas essa semana já volta aqui aos 14,73, mais alinhado com a expectativa ainda de alta da taxa de juros do Banco Central. Então é uma semana ainda sem grandes movimentos aqui no Brasil. Semana que vem que as coisas acho que começam a acontecer de verdade. E aí dá para se ter um pouquinho mais de clareza em relação ao comportamento aqui, especialmente dos ativos de renda variável. Então, quero reforçar o convite para vocês na terça-feira, às 18 horas, a live sobre mercados internacionais e câmbio. Então, quem se inscreve uma vez já está inscrito, né? Vai ser notificado, vai ser enviado o link da sala aí para vocês. Quem não se inscreveu ainda, se inscreva e você já participa do ano inteiro. São eventos totalmente gratuitos para a nossa comunidade. Pessoal, espero que tenham todos um ótimo final de semana. Se gostaram, deem seu like, compartilhem, assinem nossas notificações. Espero vê-los no próximo vídeo. Até lá!